Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Antes de começar essa entrevista, eu lembro a vocês que, além dos nossos canais nas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje, em cima do lance, a eleição do PT foi ontem, eu recebo aqui para um bate-papo o Danilo Dutra, presidente eleito, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Danilo. Muito obrigado, Arnaldo. É um prazer estar aqui concedendo essa entrevista. É bom falar sobre o Partido dos Trabalhadores. Foi uma eleição muito importante para a gente, aqui no município, no estado, no país. Então, vai ser um prazer conversar aqui com você e tirar algumas dúvidas sobre o que foi esse processo. Danilo, essa eleição está um pouco polêmica, eu diria que em todos os níveis, né? A nacional, a gente nem sabe ainda qual vai ser o desfecho por causa da questão de Minas Gerais. Ainda vai levar um tempinho aí para a gente ter um encerramento dessa eleição. Mas na municipal você saiu vencedor das urnas, mas tem contestação. O candidato derrotado, professor Jefferson, que foi candidato a prefeito pelo partido no ano passado, ele diz que houve abuso econômico, abuso de poder econômico nessa eleição. Diz até que é uma frente que vocês, enquanto partido, tanto combatem nas eleições gerais, mas que na eleição interna acabou prevalecendo um suposto abuso de poder econômico. Qual a sua posição em relação a esse questionamento e também o resultado das urnas, né? Antes de falar das contestações, vamos ouvir você falar também sobre a vitória. Então, para mim, primeiro agradecer aos 351 votos, 351 militantes que saíram no domingo de casa para participar desse processo eleitoral. Fica um recado muito claro do que os militantes do PT aqui de Campos querem para a cidade, querem para o PT de Campos, que é uma mudança. Assim, recebendo as pessoas ali para votar, todas elas dizem, olha, acho que o partido tem que ter uma sede, quero que a gente tenha encontro, qual é a política de aliança para o ano que vem. Então tem muitas perguntas, isso é uma vontade de participar. Então, tanto o 351 que votaram em mim, mas 628 que participaram do processo como um todo, tem muita participação e esse é o recado que fica para a próxima direção do PT de Campos. E com relação ao recurso que foi colocado, eu tenho total confiança nas instâncias partidos que vão lá, tenho direito de defesa, vou colocar lá e dirimir todas essas dúvidas, não teve nenhuma irregularidade. Então, certamente, todos serão ouvidos, os envolvidos no caso, vamos chegar a um terreno comum e aí devidamente empossado, vamos superar esse recurso e respeitar a decisão aí da maioria dos nossos partidos filiados que votaram. A eleição foi agora no início de julho, mas a posse deve acontecer quando? Então, ele tem o prazo até setembro de posse, mas o diretório municipal tem prerrogativa para adiantar isso, caso seja o desejo da maioria do diretório municipal. Mas com esse recurso, agora com essa questão desse recurso da chapa que perdeu a eleição, quando você acha que vai ter uma decisão final? Isso depende mais da estadual? Isso vocês vão tentar dar celeridade aqui? É uma instância nacional. É nacional? Então, a gente está pressionando bastante para que seja resolvido quanto antes, porque o maior interessado nisso sou eu, a nossa chapa que está envolvida nesse processo. Mas acredito que aí, então, 60 dias, 90 dias, não consigo precisar, mas a gente vai estar pressionando as pessoas, até porque a nossa defesa já está sendo preparada para que seja resolvido o quanto antes. Mas depende do nacional, é um processo que envolve muita gente, todas as cidades com um diretório fizeram a eleição nesse 6 de julho, então são muitas coisas que a nacional precisa dar conta. Mas da nossa parte está pressionando para que seja o mais rápido possível essa solução. Mas se não tiver uma decisão da nacional até lá, a sua posse está suspensa ou a posse acontece até setembro? Olha, confesso para você que não sei dizer qual que vai ser o trâmite. Vai precisar, todos esses casos de recursos vão ter que dar uma tratativa para isso. O prazo atual é esse, até setembro. Caso não tenha uma solução para esse recurso, a Nacional vai ter que dar algum posicionamento que a gente vai seguir. Danilo, agora vamos falar um pouco sobre o partido, né? Apesar de você ter sido eleito presidente ontem, você já está na direção do partido, você é tesoureiro da atual diretoria do partido em Campos, e o PT na eleição, vamos falar do ano passado, para depois a gente falar do próximo ano, né? No ímpar a gente fala sobre a análise das duas eleições. Correto. Enfim, o PT não conseguiu imprimir nas urnas o que se esperava do PT. Esperava-se um desempenho, esperava-se que eu digo analistas políticos, pessoas que militam nos bastidores, um desempenho melhor na majoritária, na disputa pelo executivo, né, que ficou bem abaixo das expectativas iniciais, e esperava-se, e talvez se apostava até muito mais numa volta do PT à Câmara de Campos, com uma cadeira na Câmara de Vereadores de Campos. Nenhuma das duas perspectivas se concretizaram. Qual foi o saldo dessa eleição de 2024 para o Partido dos Trabalhadores e o que remodelar para uma próxima eleição municipal? Olha, a nível de saldo, eu acho que fica aí muitas pessoas que chegaram a partir nessa ideia de ou ser candidatos ou contribuir com alguma candidatura. Vale lembrar, eu vou voltar um pouco mais no passado. Em 2020, o PT
apresentou uma nominata muito fraca, a gente podia lançar até 35, se eu não me engano, foram 9 que nós apresentamos, tínhamos um desempenho muito ruim. E saída desse processo, nós colocamos uma meta de organizar bem melhor essa nominata, com o objetivo de voltar à Câmara. Acredito que fizemos bem esse trabalho de construir uma nominata, foi um trabalho de muitas mãos, participei junto do professor Luciano D'Angelo, Juliano, Nicolas, Jorge, o Fábio Siqueira, todos nós participamos desse processo de construção da nominata. Acredito que foi muito bem feito, mas fatores externos atrapalharam muito também. Pessoas que tinham ou uma irregularidade, ou na boca do processo, problemas de saúde, problemas pessoais, não conseguiram concluir, chegar até as urnas, né, como candidatos, e isso prejudicou o nosso cálculo eleitoral. E também foi uma eleição que as pessoas, e acho que um pouco também de a falta de entender como funciona o processo eleitoral, fizeram algumas opções que, no meu caso, foram erradas, né? No caso da esquerda, assim, alguns acharam que, não, acho que tinha que juntar com o PT ou com o PSOL e aí votar em qualquer outra pessoa. Então isso foi muito ruim. Mas, assim, a nível de PT, a gente organizou o nosso time, ficamos muito pouco, 488 votos na chapa e em torno de 50, por aí, para o Teseu ser eleito. Então foi muito ruim para o partido, era um objetivo grande que nós tínhamos para estar voltando à Câmara de Vereadores, mas a gente não tem como brigar com os números, é apontar para frente, e isso, acredito eu, é muito o que causa essa eleição interna do partido também ter esse resultado. As pessoas entendem que o PT tem que estar na Câmara, tem que estar debatendo a cidade pela importância que tem no cenário nacional, pela importância que terá a eleição do ano que vem, e a próxima direção vai conduzir esse processo. Então, esse resultado do ano passado incentiva as pessoas a estar agora nesse processo eleitoral do PT. Eu enxergo dessa forma e aponto esse caminho. A chapa que a direção, né, que vai ser eleita, vai ser constituída por 26 da nossa chapa, foi apresentada, 680, e de 12 e 18, agora não vou lembrar o número correto, da outra chapa. Porque o PT é um sistema proporcional, então todas essas ideias, toda essa diversidade está representada na nossa direção. Acho que é importante falar isso, porque eu sou um grande defensor desse modelo. O PT é um partido com uma amplitude de ideias muito larga, então é isso mesmo, as pessoas têm que estar envolvidas e a gente vai construir junto essa solução, esse caminho para a Câmara, apresentar para a sociedade campista projetos e crescer eleitoralmente aqui na cidade. Então, você já começa em 25 pensando em 28. Já é uma meta do PT se estruturar para uma nominata mais competitiva do que foi a de 24. Com certeza, uma eleição prepara outra, esse processo tem que começar já. Com certeza. Mas já começa trabalhando também possíveis nomes, porque, por exemplo, você citou 2020 realmente o PT teve um número muito baixo de candidatos, mas você teve um desempenho pessoal do Zé Maria que foi extraordinário. Faltou essa explosão que esperava-se que o Teseu pudesse ter também, como foi o Zé Maria naquela eleição. Já tem que trabalhar também essas figuras? Quem são essas pessoas que vão ser esses puxadores de votos? Sim, e eu tenho uma tese, eu tenho conversado com as pessoas, eu acredito, e como é que nós construímos essa chapa que a gente precisou para a direção municipal? Muito com o envolvimento do MST, de movimento comunitário, de sindicalistas, de juventude. A gente tem que criar esse cenário de direção, de discussão, e daí vão surgir os nomes. A gente tem que estar voltando para as bases, com as categorias organizadas, com esses movimentos que já têm lideranças ali muito fortes. Agora, a direção municipal do partido tem que estar mais próximo deles, incentivando com esse objetivo, porque já é muito natural para essas pessoas que estão hoje, têm referência no PT, de estar liderando, de estar organizando pautas, lutas, mas muitos ainda não têm essa visão de preparo e se entender como uma liderança que pode estar na Câmara de Vereadores. Então, acho que vai ser o papel do partido fazer essa formação política, de preparar e falar, olha só, a gente precisa de você, é importante, você que é, vou dar exemplos aqui, petroleiro, professor, químico, um estudante, um jovem trabalhador, um autônomo, todas essas pessoas podem e devem estar sendo representadas na Câmara de Vereadores e o Partido dos Trabalhadores é o melhor local para isso hoje, acredito eu, pela pauta que a gente defende no nível nacional, pelo que o governo Lula vem apresentando e na próxima direção vai ter esse compromisso, então acredito que vai dar muito certo, estou com esse compromisso bem claro na minha mente. Danilo, é claro que a gente está falando de algo aqui daqui a muito tempo ainda, nós estamos falando de 28 já e tem 26 no caminho, mas né, para a gente concluir então 28 para depois voltar para 26, você acredita que o PT deve lançar de novo candidato a prefeito ou deve fixar seus esforços numa disputa proporcional, numa eleição, numa cidade referência como é Campos? Olha, uma disputa puxa a outra e é sempre melhor você ter um candidato próprio. O PT defende muito isso. Inclusive, em 2020, foi uma decisão nacional.
a decisão do partido foi toda cidade com mais de 500 mil pessoas tem 500 mil, não, acho que era 300 mil pessoas, corrigindo a informação, tem que ter candidato a prefeito, que era o momento que o PT estava precisando se apresentar mais para a sociedade, e assim o fizemos. Foi importante para o partido e acredito que em 2018 vai seguir a mesma toada, mas é claro, aí a gente tem que ter uma candidatura forte em 2028 que fortaleça essa eleição proporcional para ter um bom desempenho nas duas, querendo ou não, uma instância puxa a outra, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a questão de composição partidária. Normalmente, os partidos são... Quem comanda os partidos são os diretórios estaduais. No PT dá essa autonomia, dá essa diferença realmente em relação a muitos outros partidos que nós já vimos muitos na política de campos, o partido que dorme apoiando um, acorda apoiando o outro com uma canetada só do diretório estadual ou com alguma intervenção nacional. O PT tem realmente essa separação por instância municipal, estadual e federal? Sim, a gente tem uma decisão bem mais democrática nesse sentido. A decisão do município ela é respeitada, mas a estadual tem a prerrogativa, mediante encontros, convenções, de estar intervindo numa direção municipal. Existe essa prerrogativa, mas a gente esvazia toda a discussão antes de tomar uma decisão como essa, porque é muito ruim, tanto para o município quanto a nacional faz com o Estado. A gente teve experiências muito ruins no passado em que isso aconteceu, então a gente evita ao máximo, e aí é a solução política mesmo. A gente faz encontros, decide uma política de alianças, conversa bastante com a estadual, porque assim, uma cidade não está isolada do resto do mundo. Então, Campos tem que estar construindo um arco de alianças que faça sentido dentro de uma lógica de estratégia nacional e estadual. Então, a gente faz nesse sentido. Então, tem muito diálogo entre essas instâncias do Partido dos Trabalhadores, porque são direções eleitas e não é uma canetada que tira. Apesar de existir uma intervenção que indique um apoio eleitoral, não é uma decisão que com uma canetada ele vai tirar toda a direção. É diferente nesse sentido. Outros partidos, com uma canetada, você troca uma direção de partido como quem troca de roupa. O PT não vai seguir essa lógica. Então, a intervenção é no quesito eleitoral. Pode chegar a intervenção, olha só, por uma questão nacional, de tática, de estratégia, nós precisamos que vocês apoiem candidato X ou Y. Isso pode acontecer, mas a gente evita ao máximo, porque tem que fazer sentido para a militância aqui, e a gente vai defender até o fim, justamente por conta das experiências negativas do passado que tiveram, e toda a militância sofreu muito com isso. Mas fiz essa pergunta já para fazer um gancho, que tanto você quanto o Jefferson não apoiaram o candidato que foi presidente eleito na Nacional, né? O filho do Quaquá, né? O Diego Zeidan, não vou confundir Diego e Danilo agora aqui. O Diego Zeidan, ele foi eleito, a gente viu o resultado agora há pouco, né? Quando a gente começou a gravar, mas nenhum dos dois, ou seja quem fosse eleito aqui em Campos, não estaria alinhado, pelo menos eleitoralmente nesse momento, com a direção estadual. Como aparar essas possíveis arestas? Quando vai ser o primeiro encontro dos eleitos? Já planeja alguma conversa entre Diego e Danilo? Olha, essa conversa ela precisa existir porque o entendimento primeiro é que é um partido só. Passado a eleição, independente da sua preferência, é um partido só. A gente tem que ter um diálogo muito limpo, muito aberto com essas instâncias. Então, sim, tem contato, assim que tiver uma oportunidade com o presidente estadual eleito, a gente tem que conversar, tem que ter uma estratégia bem colocada para a gente falar a mesma língua, isso é muito importante. Mas votei no Raimon, fiz campanha para o Raimon Alegre, porque isso é uma grande referência que a gente tem aqui. E ele conseguiu aglutinar diversas lideranças, diversos setores do partido, um trabalho de unidade muito positivo, porque no passado, ouso dizer que seria difícil juntar todas as pessoas que estavam na chapa do Raimon hoje numa chapa só. Então, com muita alegria, eu falo que estive na campanha do Raimon, infelizmente não conseguimos ter o resultado que a gente conseguiu, e agora a gente vai construir com o Diego Zeidan, porque ele é o resultado que a militância a nível do Estado decidiu. Agora vamos falar de política partidária, agora vamos para o jogo mais próximo, que é o jogo de 2026. Como que você visualiza o cenário do PT no estado do Rio? Antes de você responder, muitos analistas colocam algumas dificuldades que o PT enfrenta historicamente de resistência dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Você tem aí, talvez ali com a Benedito, que assume quando o garotinho renuncia, você não tem mais nenhum grande momento do PT dentro da disputa estadual. Você acha que o PT está com musculatura, por exemplo, para encarar uma eleição no estado do Rio, que muita gente aponta que o bolsonarismo ainda pode ter uma forte influência na decisão a nível estadual? Olha, eu considero que hoje o PT Fluminense ele tem que estar focando os esforços na vaga do Senado Federal. E defendo que seja o nome da Benedita da Silva, nossa candidata a senadora, para estar na chapa dentro do Eduardo Paes, que tudo se desenha que o PT esteja apoiando o governador, o atual prefeito e candidato a pré-candidato, né? Respeitar a política, a legislação eleitoral.
pré-candidato a governador Eduardo Paes, que ele defendeu muito a democracia, né? Defendeu o governo Lula, já um aliado importante para nós aqui no Rio de Janeiro. Então estaremos junto com ele no governo do estado, nessa candidatura, e acredito plenamente que a gente tem que estar focado nisso. Tem uma vaga no Senado, até uma política nacional do PT, né? A gente vai montar uma estratégia em todos os estados para fortalecer nossa presença no Senado e na Câmara, porque o Congresso está com um poder de decisão muito grande, a gente não pode deixar esse vácuo para centro-direita e prejudicar o governo Lula 4, né? Então a gente precisa ter uma presença muito grande na Casa Legislativa. Acredito que essa é a estratégia que a gente deva adotar e é o que eu vou defender como presidente municipal. Agora, essa leitura de que o bolsonarismo ainda pode ter uma forte influência nessa eleição estadual, independentemente de se o Bolsonaro estará candidato ou não, se terá desfecho de processo ou que pode levar ou não à prisão, independentemente disso. Mas o apoio do bolsonarismo na política do Rio de Janeiro, você concorda que ainda pode ser forte, sobretudo aqui no interior? Certamente é um fator importante, sem sombra de dúvida, é um fator importante, mas o resultado de 2022 e 2024 eu acho que é uma sinalização importante que os cidadãos eles já colocaram muito claramente que preferem candidatos mais ponderados. Então, assim, o radicalismo que o bolsonarismo apresentou nesse passado recente foi encolhendo. As pessoas perceberam que não é esse caminho que a sociedade tem que partir. Então, acredito que cada vez mais isso vai encolhendo, a gente vai por uma linha mais sensata e não Bolsonaro. Como é o berço aqui no Rio de Janeiro, aqui nosso estado, ainda tem alguma força. Mas, sem sombra de dúvida, isso vai diminuir cada vez mais, até por conta do que a gente vem apresentando como política. E também as investigações, aí, o que foi o 8 de janeiro, mostra muito qual é a índole dessas pessoas, do bolsonarismo, e o que eles fazem quando o resultado das urnas não é o que eles querem. Então, isso pesa muito. Acredito que as pessoas vão levar isso em consideração na hora do voto e diminuir essa influência nas eleições. Você citou também, já em uma resposta aí, a perspectiva de um governo Lula 4, que o PT, obviamente, eu vi uma entrevista da Gleisi Hoffmann ao Bial, uma excelente entrevista, por sinal, e a Gleisi colocava que o plano do PT é o Lula, não tem outro nome hoje, se não for o Lula, o candidato do PT. Ao mesmo tempo, as pesquisas mostram uma queda na popularidade do presidente Lula. Qual é a sua perspectiva de agora a eleição? Dá tempo de reverter isso que as pesquisas mostram, essa queda? E de que forma reverter? Porque na questão que a gente vive hoje, muito de narrativas, de discursos nas redes sociais, os seus opositores, digamos assim, eles conseguem trabalhar melhor com rede social do que a esquerda. Parece que é uma realidade. A esquerda ficou analógica, enquanto a direita se deitou os cabelos aí na era digital, e não tô aqui botando mérito, não, se é fake news, se é verdade, se não é, mas a verdade é que atinge um público maior, né? Para reverter isso, Danilo, você acha que dá tempo? Eu tenho certeza, apesar do que algumas pesquisas têm indicado, eu tenho total clareza que o Lula é candidato favoritíssimo para ganhar, não só pelo histórico de eleições positivas que ele tem, mas também por conta das entregas que o governo tem tido, compromisso com a classe trabalhadora. Eu acho que a nossa pauta econômica agora está muito bem alinhada. Quando a gente fala de temas como o fim da escala 6x1, sobre o imposto de isenção dos poderes reis até R$ 5.000, uma política de valorização do salário mínimo, a gente conversa diretamente com o trabalhador. Então, assim, entende que o governo Lula ele é importante para esse avanço nos direitos sociais, coisa que a gente não viu em outros governos. Então, essa é algo muito importante para o governo Lula, tem essa confiança para as pessoas e é o que podem esperar do próximo governo Lula, porque ele já está começando a bater mais nessa tecla, porque o plano de fundo de toda essa discussão isso é a justiça tributária. Então, tem uma carga de impostos muito grande entre classe média e a classe mais alta, e quem tem mais dinheiro e poderia estar contribuindo mais, não está pagando. Então, para a gente pensar um país tão desigual como o nosso, justiça tributária é um tema prioritário para todos nós, e é o que o governo Lula está se debruçando para que quem trabalha mais e tem menos, possa ter menos imposto, porque é isso, o trabalhador ele tem todo o direito que com seu salário não tem que gastar tudo dentro do mercado. Ele tem que gastar esse dinheiro, o salário dele, legítimo com um lazer, investindo em alguma coisa, um carro, uma casa, e isso que a gente defende. Então, o trabalhador ele tem que ter dinheiro para gastar com ele, com lazer, não tem que viver para trabalhar e gastar todo o seu dinheiro dentro do mercado, assim, para sobreviver. Não, ele tem que ter todo o direito a um conforto. Então, isso está muito ligado, tanto a pauta econômica com um bem-estar. Por isso que a gente fala tanto da escala, o fim da escala 6x1, né? Eu já trabalhei nessa escala, inclusive, trabalhei na Renner durante uns 2 anos por aí. Cara, eu trabalhava direto no shopping, o dia que eu tinha, eu ia lavar roupa, eu ia fazer comida, acabava cansado, não aproveitava.
Então, isso é muito árduo. Então, eu acho que por uma questão de qualidade de vida da nossa população, esse também tem que ser um tema que a gente tem que debruçar com muita atenção. E acho estranho que o centro, a direita, outros partidos não se debrucem sobre esse tema com a mesma intensidade que nós, partidos progressistas, estamos fazendo. Eu acho que isso é algo que as pessoas também vão começar a reparar e, na hora da escolha do voto, vão orientar nesse sentido, de quem realmente os defende. Fazendo uma autocrítica, se for o caso, mas, enfim, fazendo uma leitura de quem está de dentro, entre o que o governo, quem está de dentro, digo, do mesmo espectro político, entre o que o governo Lula prometeu e o que o governo entregou até agora, qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que, e aí, sendo militante do PT, a gente sempre quer mais, né? Porque a gente faz uma divisão muito clara do que é o governo e o que é o partido. E o partido ele tem uma função clara e tem que defender as nossas bandeiras. O governo, por estar muito atrelado à maioria do Congresso, ao Senado, fazer essas composições, tem que abrir mão de muita coisa, sempre desagrada a militância. Isso é natural, é do jogo político, também é democrático, foram pessoas que estão lá, foram eleitas pelo povo também, mas tem que construir maioria e construir consensos. Acho que o Haddad, principalmente nessas pautas, como ele tem feito um trabalho muito bom de conversar aí com setores ligados ao mercado, com setores mais conservadores, de construir consenso para que a gente consiga avançar. Então, acho que a nível de entrega, certamente não é o que nós que o elegemos, ainda não é o pacote completo do que a gente quer, mas está dando possível e não tenho dúvidas que o governo, os nossos deputados, os nossos senadores estão fazendo de tudo para avançar mais. E aí o nosso papel, enquanto e aí chama a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, é garantir o ambiente, garantir a mobilização, conversa com nossas bases para facilitar esse trabalho. Tem que fazer um trabalho de conscientização, mobilizar as pessoas para que, mesmo quem não votou no PT, pressione seus deputados nas pautas que são do nosso interesse e, por algum motivo, essas pessoas estão travando. Acho que o caminho é esse. E isso não é uma discussão que começa aqui em Campos. O Partido Universitário da Nação orienta suas direções, sua militância nesse sentido e é o que a gente vai avançar. Esses últimos posicionamentos do governo Lula, estendendo mais, colocando o pé firme na nossa discussão, anima muito a militância, porque é isso que a gente quer ver. Quer ver um governo Lula que fale claramente, com todas as letras, qual é o nosso objetivo e jogar a contradição para quem discorda. Assim, discorda por quê? Está defendendo quem? Por que não defender essa grande gama de eleitores que vai se beneficiar com essas decisões? Eu acho que a pergunta é por aí. A resposta é por aí também. Danilo, agora a gente já vai caminhando para o final do bate-papo. Vamos voltar a você, presidente eleito do diretório de Campos. Como que deu sua história com o PT? Como que você começa a se envolver com a militância? Quando isso acontece? E você imaginava chegar à presidência do partido, do diretório municipal? Olha, para começar essa história, eu passei para a UF para fazer história em agosto de 2014. Então eu era uma pessoa que acompanhava a política muito de longe, não visava me filiar a um partido, já votava na esquerda, mas não tinha esse interesse de organização partidária. Mas ali por volta de 2016, quando começou aquele trabalho de impeachment da Dilma, eu tinha votado na Dilma, fiz campanha para ela, eu falei, poxa, esse golpe é contra a gente. Como eu não acompanhava muito, alguns colegas da universidade que eram mais politizados, alguns já estavam organizados partidariamente, a gente fez algumas caravanas para Brasília, para pedir, na época, a defesa das nossas pautas, também para que não tivesse o impeachment. Então, principalmente nessas idas para Brasília, uma viagem longa, era de ônibus, eram 20 horas aí, então a gente conversava muito sobre política, eu fui começando a pensar, caramba, eu tenho responsabilidade nisso. Dentro de uma universidade federal, sou fruto de política do governo Lula. O curso de História aqui em Campos é fruto do Reúne. Começou ali acho que no segundo governo Lula. Então, se hoje eu tenho terceiro grau, eu devo políticas públicas do governo PT. Então, aquele golpe estava sendo contra mim. Então, surgiu essa demanda de me organizar mais. Então, ali por volta de 2016, e eu estava mais ativo, mas ainda não estava afiliado. Em 2017, até na universidade, uma grande amiga, a Rafaela, chegou para mim, ó, você já está envolvido de corpo e alma na política, então agora você tem que filiar, você tem que estar com a gente, porque a organização partidária é importante. Quem atua na política institucionalmente é partido, então a gente tem que estar lá, tem que ter a nossa voz, tem que ter a juventude. E eu topei essa conversa, me filiei, e depois daí, logo em 2018, a gente fez um grande congresso de juventude, foi logo após a prisão do Lula, então jogou um peso, uma responsabilidade muito grande, todos esses jovens que estavam se organizando, e nisso eu fui eleito secretário de juventude do PT aqui em Campos. Então já tive a responsabilidade de organizar todos esses jovens, de bater, pedir a liberdade do Lula, a gente já identificava que era um processo extremamente viciado, como foi comprovado depois, e aí a gente se estreitou laços com a direção municipal, que era muito, na época, muito ligado ao movimento estudantil e não era tão próximo da direção municipal local. Então a gente fez uma união de forças, assim, toda a galera mais experiente que já estava no partido com essa juventude e fomos para
a última eleição, o último PED, né, o nosso processo de eleições diretas em 2019, e aí sim eu entro na direção do partido, né? Já tinha uma participação para ser secretário de juventude, mas entro nesse processo eleitoral. A minha história com o partido começa aí, e participei das campanhas de 2018 com o Zé Maria, foi a minha primeira experiência eleitoral, assim, como militante, entregando panfleto, aquela coisa, você ouve besteira, aí tem que dialogar com a pessoa, aí você ouve um voto, você percebe um petista que está ali junto com você, e se anima, e troca telefone, então foi uma experiência muito positiva. Foi para 2020 aquela experiência que não foi tão positiva, e a gente acumula força para 2022. Aqui a gente cresceu bastante, né? Teve 7.700 votos para o Zé Maria, conhecemos muita gente, filiamos muita gente, animamos a juventude com isso e apontou o caminho para o que a gente está vivendo hoje, né? Que foram as eleições de 2024, esse processo eleitoral. Então, é uma estrada de 8 anos, mas que a gente já fez muita coisa. Quando eu olho para trás e falo assim, caramba, 8 anos só? Parece que a gente fez tanta coisa, tantas lutas, tantas pautas, mas é uma felicidade muito grande de estar aqui agora, porque muita gente boa a gente conheceu nesse caminho. Agora, dizem que o PT são vários partidos dentro de um partido, né? Os segmentos às vezes não se entendem, aí é toda aquela discussão, enfim. Isso é verdade? E o que é mais difícil? Alinhar os segmentos que estão junto com você dentro do partido ou alinhar as estratégias para uma próxima eleição? Olha, eu acho que é uma visão muito de quem está de fora. Quem está dentro, isso que fala de outros partidos, é o nosso direito de tendência. O PT, ele tem as suas tendências, que são ideias que organizam o partido, e não atua um partido proporcional. Todas essas tendências têm algum espaço dentro da nossa militância. Eu sou um grande defensor disso, acho que tem que ter mesmo, é importante, porque é muito ruim você ter um partido que você não pode discordar. Você vai juntar 50, 100, 200 pessoas, um partido como o nosso, tem mais de 1 milhão de filiados, e tu não vai concordar. Então, tem grupos ali que pensam mais parecidos, se organizam dentro de suas tendências, se organizam no nosso encontro, nos congressos, nas eleições. É importante, é saudável para o partido. E não seriam partidos dentro de partido, porque todos eles têm um compromisso com a direção eleita. Depois que a gente pode discutir, pode discordar, mas depois que tem a decisão, o voto, é todo mundo seguindo a mesma linha. Então, isso é muito respeitado dentro do Partido dos Trabalhadores, e quando não é respeitado, tem as condições, tem a comissão de ética que precisa ser seguida, precisa ser respeitada, todo o estatuto do Partido dos Trabalhadores, seus direitos e deveres, e acredito eu que é também uma questão de formação política do militante entender isso, que às vezes a gente pode não seguir a decisão que a gente quer, mas se o coletivo decidiu dessa forma, a nossa força vem do coletivo. Então, precisa sim ser respeitada essa decisão da maioria. Danilo, nosso tempo acho que já até passou um pouquinho, mas eu queria agradecer a você aqui pela participação e desde já deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. Vai ser um prazer, e eu que agradeço por ter essa oportunidade de conversar. Sempre é um prazer falar um pouquinho do Partido dos Trabalhadores, tá bom? Te agradeço demais. E você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.